Excelência, aliás, agradecendo a Vossa Excelência, a deputada Flávia Moraes, o deputado Túlio Gadelha, que não está aqui agora, e a deputada Érica Cocai, pelo requerimento, pelo espaço. Eu gostaria também aqui de agradecer e valorizar a presença dos nossos companheiros trabalhadores todos que estão aqui, que pararam suas entregas, que vieram para cá participar desse espaço de debate público, tomando para si a casa que é nossa, né? Então, sensacional que vocês vieram aqui, apesar de todo o trabalho. Então, Giovanni, PC, Jéssica, Wendy, Diego, do Coach, Neto, Marcelo, Luiz, companheiro Gil, professor Wellington, todo mundo que está aqui participando ou não tendo participado do GT, vieram aqui cumprir, Fernando, vieram aqui cumprir o dever cívico de demonstrar, né, a nossa posição, a posição nossa dos trabalhadores com relação a esse tema da regulamentação. O meu nome é Nicolas Souza Santos, eu sou um dos integrantes da Aliança Nacional dos Entregadores por Aplicativos. É um coletivo nacional que abrange diversas representações, instituições diferentes, associações, cooperativas, sindicatos, por vários estados do país, e nós estivemos presentes no GT também. No GT, aliás, eu também estive representando a Central dos Sindicatos Brasileiros. E a Aliança e esses companheiros que estão aqui hoje também foram responsáveis por poder produzir agora, no último final de semana, mais uma mobilização popular para que a gente pudesse levar para as ruas e pudesse demonstrar a nossa insatisfação com relação à forma como esse gerenciamento da relação capital-trabalho tem se dado por agora. São demandas que estão reprimidas há muitos anos, né? E aí eu faço coro às palavras do companheiro Leandro, que nós fizemos breaks desde 2020 para cá, né, e esse espaço de diálogo nunca foi aberto. Então, é muito importante frisar isso, que esse diálogo acontece agora, tanto no âmbito do Ministério do Trabalho como nessa casa. Acreditamos, obviamente, que isso é o trabalho, de fato, do poder público, mas é importante frisar que esse trabalho não foi feito anteriormente. E eu gostaria de passar rapidamente pela mobilização que nós fizemos no último final de semana, porque isso trouxe consequências. E essas consequências elas precisam ser abordadas sob diversas perspectivas. Primeiramente, pelo fato de que todas as pessoas que estão aqui hoje, todos esses nossos companheiros que estão aqui hoje, participaram da construção desse break, né? E eles não estariam aqui se esse break não tivesse acontecido. Então, ele é muito importante porque ele promove a integração da luta, promove a localização de companheiros que estão por aí, e a gente acaba conseguindo encontrar para as próximas mobilizações que a gente fizer, porque a luta, afinal de contas, continua, né? Ela não parou por aqui. Então, e isso gerou consequências de fato. Eu sugiro que, assim, quem tem algum tipo de dúvida, visite a página do Instagram do iFood, onde tem lá mais de 1000 comentários das pessoas querendo saber onde foi parar o pedido delas, onde foi parar o dinheiro delas. E o iFood, infelizmente, vai ter que fazer esturno de um monte de cliente, né? Porque recebeu o pedido, recebeu o pagamento, chegou no restaurante e não chegou até o cliente, porque não tinha entregador na rua. A adesão foi altíssima. Embora as mobilizações de rua é uma categoria extremamente jovem, a gente precisa deixar isso bastante claro, é uma categoria extremamente jovem, nós não somos a categoria dos metalúrgicos, né, que tem 100 e poucos anos de existência e, consequentemente, de luta. Nós somos uma categoria, no caso do gerenciamento por aplicativos, que a gente trabalha e se organiza há apenas 6 anos. Então, promover um break que tenha uma adesão desse tamanho, que consiga provocar dano no patronal, que consiga parar a produção e que consiga trazer esse tipo de consequência, já é para a gente uma vitória muito grande. Mas traz ainda a consequência de todo mundo estar aqui hoje, todos esses trabalhadores estarem aqui envolvidos nesse debate dessa forma, entendendo que a responsabilidade é nossa, tá? E trouxe ainda uma outra consequência. Eu até gosto muito de falar depois do Renan, porque ele fala metade das coisas que eu já queria ter dito, então me libera para falar outras coisas, mas que todo mundo fique ciente aqui que o iFood descumpriu o TAC que ele assinou com o Ministério Público do Trabalho, né? E isso a gente tem que deixar claro. A gente vai, obviamente, fazer as reclamações nas instâncias competentes, no caso o MPT, tem 2 inquéritos acompanhando, né? Porque está escrito, o iFood se comprometeu a não pagar promoções, a não aumentar a taxa, a não distribuir bag, né? A não
tomar absolutamente nenhuma prática anti-mobilização, e eles foram informados que essa mobilização aconteceria, isso correu publicamente em jornais, isso foi publicado nos grandes portais de notícia, e ainda assim nós temos todas as comprovações que eles pagaram promoção para desmobilizar. Taxa extra de R$ 7,00 por rota, taxa extra de R$ 6,00 por rota, 3, 2, cumulativo. Então, tudo isso aconteceu, o que, mais uma vez, comprova o fato de que motoboy não tinha na rua. Porque, para poder conseguir tirar a adesão dessa galera, só oferecendo uma grana muito alta para eles poderem sair de casa. Ainda mais lá no caso no Rio de Janeiro, que foi um domingo chuvoso, né, o último dia de break, o pessoal já não queria sair mesmo, eles começaram a oferecer taxas altíssimas. Isso foi um descumprimento do TAC, então que fique registrado aqui que vocês descumprem até mesmo o que vocês assinam. O que é uma coisa muito incrível, na verdade, né? Porque isso vai além, né? Descumprem também a legislação que já é vigente no Brasil. O Leandro aqui, ele elencou, nós temos diversos dispositivos constitucionais, diversos dispositivos legais, que tratam a respeito de como essa relação com o trabalho tem que acontecer. E isso é simplesmente atropelado. Existiu uma reunião do GT, e eu posso falar aqui porque eu falei para a pessoa, na época, um dos representantes das empresas falou assim, a gente vai seguir a legislação que a gente julgar adequada. Pode isso? Eu posso fazer isso também, então? Então, de repente, se eu quiser começar a seguir somente a legislação que eu julgar adequada, eu posso? Porque as empresas estão fazendo isso já faz um tempo, né? Elas simplesmente escolhem o que é interessante para elas seguir ou não. Elas, por exemplo, elas não fazem uma filtragem dos entregadores que estão ali, e isso na Lei 12009, por exemplo, está previsto que é de responsabilidade delas também. Deixar bem claro, deputada, que nós não somos contra o avanço tecnológico. É importante dizer isso, porque quando falamos de direitos, parece que as empresas de aplicativos denunciam os parlamentares que falam de direitos como se eles fossem contra o avanço tecnológico. Mas o que acontece no Brasil e no mundo é que profissões surgem e profissões são extintas. Em 1930, no Brasil, existia a profissão de amolador de facas e tesouras. Com o processo de industrialização, ficou mais barato comprar facas e tesouras novas. E essa profissão foi extinta. Da mesma forma, surgem profissões no Brasil e nós precisamos discutir regulamentações das leis para que essas pessoas possam trabalhar com dignidade. Essa não é a primeira audiência que eu participo, não é a segunda, não é a terceira. Já participamos de mais de 10 audiências para a gente definir regulamentação desses trabalhadores que são oprimidos. E aí, deputada, eu me deparo com uma fala estarrecedora de uma pesquisa que muitos colegas entregadores aqui ficaram revoltados com essa pesquisa da SEBRAP, que diz que no Brasil tem 1.700.000 motoristas e entregadores. Desses, 1.270.000 são motoristas e 386.000 são entregadores. Os motoristas trabalham semanalmente, em média, de 22 a 31 horas e recebem R$ 2.925 a R$ 4.700 pelo seu trabalho. E os entregadores trabalham de 13 a 17 horas por semana e recebem entre 1.980... É muito engraçado, pois é, colegas. E isso que é preocupante, e recebem de 1.980 a R$ 3.000. E aí eu resolvi fazer uma regra de 3 simples, para saber, segundo a jornada de trabalho prevista na CLT, quanto esses trabalhadores receberiam se eles trabalhassem 44 horas. E nessa regra de 3, os motoristas receberiam uma média de R$ 6.329 líquido. E o mais engraçado, colegas, é que os entregadores receberiam, trabalhando 44 horas semanais, R$ 7.304. Quem aí recebe R$ 7.304? Pois é, isso que preocupa. E aí eu parei para estudar essa pesquisa, passei essas 2 horas da audiência escutando aqui, e parei para estudar essa pesquisa para saber exatamente o que eles falam de horas de trabalho. E a pesquisa diz... A pesquisa da associação aponta ainda que a jornada de trabalho pode variar a depender do mês e do tempo de ociosidade entre as entregas ocorridas. Tempo de ociosidade. E aí a gente vai no dicionário para ver o que é ociosidade. E diz aqui, ociosidade é cessação do trabalho, folga e repouso.
E eu quero saber desses colegas aqui, entregadores, quem é que está folgando ou repousando enquanto espera uma encomenda? Eles estão trabalhando à disposição da empresa. Bom dia. Deputada Flávia, parabéns pela condução da audiência, aos parlamentares requerentes também desse tema tão importante. E aos trabalhadores, todo o meu respeito e admiração e apoio aos trabalhadores por aplicativo. E eu resgato aqui, o Mano Brown tem um verso em Diário do Detento que ele diz que o ser humano é descartável no Brasil, feito mods usado a bombril. E, infelizmente, esse verso forte do Mano Brown pode ilustrar a relação entre empresas por aplicativo e a relação configurada com alguns de seus trabalhadores. Nós vivemos uma grande crise econômica global. Os países têm batido recorde de desemprego, inclusive o Brasil. E aí, plataformas por aplicativo que têm o potencial para combater o desemprego, para reduzir a desigualdade socioeconômica, não estão fazendo, porque, infelizmente, estão a serviço de deixar os super ricos mais ricos e precarizar as relações de trabalho. A crise do neoliberalismo é tamanho que é para a gente estar discutindo aqui, por exemplo, a redução da jornada de trabalho, para ter mais tempo para a família. Ela é para estar discutindo, por exemplo, melhores salários, mas não. A gente está aqui discutindo o óbvio, que o trabalho por aplicativo é trabalho, é profissão, e que seja reconhecido como tal. Mas não há espaço para isso, devido à tamanha precarização e à crise do neoliberalismo que a gente passa. Por isso, urge regulamentar essa forma de trabalho, contem com o nosso apoio, mas regulamentar é pouco. Eu penso que há que se discutir um novo Código de Trabalho que contemple, de fato, essas novas configurações do trabalho que se dão a partir do aplicativo.